puder falar, fiquem em silêncio e comecem a orar, pois Deus em nosso meio. Oh, glória! Eu creio, Deus, aleluia. Deus tem uma palavra para você. 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 Eu saio na igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, Jesus. Amém? Amém. Tem crente vivo aí? Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diz: Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia, Deus. Queridos, motivo de muita alegria poder estar cultuando e também ministrando nesse 4 dias de campanha. Confesso aos irmãos que eu tinha chamado uma pastora para vir ministrar e acabou não dando certo dela vir. Na segunda-feira ela me disse assim: não vai dar para mim ir. Aí eu pedi para o pastor chamar uma outra pessoa, também não deu certo essa pessoa vir. Aí eu fui pedir para Deus assim, eu falei: Senhor, é para mim correr atrás de mais alguém? E o Senhor falou: não, porque eu quero usar você. Eu quero que você faça algo comigo. Usa essa boca sua de profeta. Olha para o seu irmão, mas fala com vontade. Diz para ele assim: este fogo que te lançaram, não é para te matar. Não é para te matar. Meu Essa Deus. calúnia que falar, não é para te parar. Essa porta que fechou, não é para te parar. Mas é através dessa porta, através dessa calúnia, que o Senhor vai intervir. Glória a Deus. Será que você pode adorar o Senhor? Querido, abra essa Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 25, que é o versículo tema desta campanha, o versículo base desta mensagem. Livro de Daniel, capítulo de número 3 e o versículo de número 25. Enquanto você vai procurando, quero agradecer ao pastor, a pastora, a qual a cada dia tem nos abençoado, nos dando oportunidade. Muito obrigado pela confiança. Quem achou diz amém? Amém. Que vai dizer assim: ele respondeu e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Versículo de número 28. Então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou o rei, e cederam os seus corpos para que não servissem e nem adorassem a qualquer outro Deus, exceto o seu próprio Deus. Oh, glória! Olha para o seu irmão mais uma vez, que hoje eu quero que você me ajude a pregar. Fala para ele: aquele que te jogou, vai ter que te exaltar. Vai ter que te exaltar. Senta adorando a Deus, pode sentar adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, 4 dias de campanha. Eu tenho certeza que Deus ele falou com você no primeiro dia da campanha, no segundo dia da campanha, no terceiro dia da campanha. E eu sei que às vezes começa a ficar cansativo, porque são 7 dias. Às vezes começa a ficar cansativo a mesma mensagem. Mas a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que ela se renova a toda manhã. Então eu tenho certeza que nesta terça-feira, mesmo sendo a mensagem com o mesmo tema que você ouviu na terça-feira passada, mas eu tenho certeza que nessa terça-feira o Espírito Santo irá me conduzir a ministrar uma mensagem nova, uma mensagem viva e uma mensagem
quero frisar um pouco mais atrás, algo que antecede a eles na fornalha. E o que seria? É bem verdade que ao ler esse contexto, no capítulo de número 1, a gente vai ver então um reinado de Judá, um rei com o nome de Joaquim. É bem verdade que a Bíblia vai nos dizer então que Nabucodonosor vai contra Judá e ele começa a sediar a Judá. É interessante que Nabucodonosor, ele não era do povo escolhido, ele não era do povo exaltado, ele não era do povo de Jerusalém, mas ele era alguém que estava vencendo o povo de Jerusalém. Ele estava vencendo o rei Joaquim. É interessante que quando eu estava estudando isso, eu comecei a perguntar: Senhor, mas como isso é possível? Senhor, como alguém que era do povo escolhido, do povo eleito, estava sendo ali, aleluia, vencido por alguém que estava no mundo, vencido por alguém que não estava debaixo da sua direção? E sabe o que o Senhor falou para mim? Quando a gente não anda segundo os preceitos, quando a gente não tem atitude de cristão, quando a gente não anda segundo a vontade de Deus, é impossível o Senhor estar conosco, é impossível o Senhor nos proteger, é impossível o Senhor nos exaltar. Aleluia. Aí eu falei: Senhor, como isso? Ei, às vezes a gente quer a proteção de Deus, às vezes a gente quer o milagre de Deus, mas a gente não anda segundo a direção de Deus. Verdade. E a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, ele vence o povo. E a Bíblia vai nos dizer que ele pega 3 homens, 4 homens, aleluia, repita comigo, 4 homens, 4 anos. aleluia, um por nome, aleluia, Deus, Daniel, Azanias, Misael e Azarias. É bem verdade que quando eu fui pesquisar um pouquinho o nome deles, Daniel que vai dizer assim: Deus é meu juiz. É interessante que quando eu comecei a ouvir e comecei a estudar, eu falei: Senhor, bem sei eu e bem eu sei que você sabe que quando Deus ele estipula um nome na vida de alguém, a Bíblia vai nos dizer que o nome é o que a pessoa seria, ou aquilo a qual Deus realizaria na vida daquela pessoa. É interessante que o nome antigamente ele tinha um significado. Ninguém dava um nome sem nenhuma pretensão, ninguém dava um nome simplesmente porque acha bonito. Eles davam um nome porque eles sabiam que a promessa de Deus se revelaria em cima daquele nome. E eu comecei a questionar e dizer: Senhor, por que Daniel, que vai dizer assim: Deus é meu juiz? É interessante que o primeiro momento a qual eles são pegos, a qual eles são ali tomados, eles começam então a viver um pouco. É bem verdade que Daniel chega e o primeiro pensamento de Daniel é não parar segundo a Babilônia, é não se limitar segundo a Babilônia, mas entender que ele tem que impor quem ele é, impor quem Deus é na vida dele. E ele começa a questionar. E sabe o que eu acho interessante? Quando Daniel começa a questionar e dizer assim: eu não me corrompo com Babilônia. Eu fico imaginando Deus lá de cima dizendo: eu fecho contigo. Ei, vai ter um monte de gente que Daniel poderia olhar e falar: mas se eu falar vão me matar. Mas sabe o que Deus estava falando? Eu sou seu juiz. Ei, Daniel, desde o ventre eu já disse, quando eu te dei esse nome era para dizer para você: eu sou seu juiz. Aleluia. E é bem verdade então que a Bíblia vai nos dizer que junto com este homem, com o nome de Daniel, sai Azanias, Misael e Azarias. Interessante que quando eu fui pesquisar sobre, aleluia, Ananias, que vai dizer: Jeová é misericordioso. Misael, que vai dizer: quem é como Deus? Aleluia. E Azarias, que vai dizer assim: Deus é a minha força. Aleluia. Eu já vou dizer para você porque eu expliquei primeiro Daniel e deixei esse trecho para explicar. Eu já volto para essa parte. Eu quero que primeiro você entenda, eu quero frisar algo para a tua história. Que quando Deus ele faz uma promessa para mim, para a sua vida, que foi o que ele fez, quando ele escolheu esses 3 homens, esses 4 homens, e colocou sobre ele esses nomes que representavam a exaltação de Deus, ele estava ali decretando já uma história. É interessante que quando eu volto um pouquinho, eu começo a ver então que Deus ele chama a Abraão, e Abraão vai dizer: pai de nação. É interessante
E Davi, para alguns significados, vai dizer segundo o coração de Deus. Sabe o que eu acho mais interessante? Que eu começo a ver, e no começo tudo é difícil, que eu começo a ver, primeiro Abraão passa a prova, mesmo com o nome de pai de nação, a mulher não consegue engravidar. E Davi, segundo o coração de Deus, mesmo sendo levantado a rei, começa a passar problema, começa a passar dificuldade, começa a passar luta. Ítalo, o que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que a promessa que Deus fez no início da tua trajetória, ela não passou. Eu quero dizer e quero que você entenda que a promessa que Deus fez no começo da sua vida como cristão, ela não acabou, apenas começou a ficar difícil, porque Deus está te preparando para a promessa. Oh, aleluia! Eu estou sentindo Deus aqui. Está começando a dar até calor. Já começa a pegar. Aleluia. Meu Deus! É interessante então, que agora voltando para o texto, a gente vê que começa tudo difícil. Eu fico imaginando aqueles 4 homens começando a sua trajetória no meio do seu lar, e do nada eles veem o seu lar desmoronando, do nada ele vê o seu lar acabando, do nada ele vê o seu lar chegando em decadência. Eu começo a imaginar, se fosse eu e você, será que a gente iria ter a convicção, o entendimento e a fé, e principalmente a perseverança? Meu Deus! Porque na hora que tudo começa a desmoronar, eles são sediados e eles vão para uma cidade com o nome de Sinar. Aleluia! E a primeira coisa que acontece é o rei Nabucodonosor chamar o seu servo e dizer assim: ó, alimenta eles com a comida do palácio, dá para eles o vinho do palácio, dá para eles a melhor comida, dá para eles o melhor vinho. Mas o interessante, eu começo a perceber que quando eles começam essa trajetória, eles poderiam dizer: não, a minha vida acabou, meus pais morreram, eu vou começar agora, eu vou começar uma nova história. Porque o primeiro pensamento de Nabucodonosor, após sediar, é mudar o nome. Sabe por que ele muda o nome? Ele coloca o nome deles de, aleluia, aqui ó, meu Deus, a gente leu no capítulo de número 28, Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel, ele coloca o nome de Beltazar. É interessante que eu começo a perceber que a primeira atitude é mudar o nome de promessa. A primeira atitude é mudar o nome de chamado. A primeira atitude é tentar mudar a essência. Então, o que você está querendo dizer? Ei, eu quero que você preste atenção, porque eu quero que após isso você dê o seu melhor, glória a Deus. O inimigo, ele tenta mudar o seu nome. O inimigo, ele tenta te convencer que você tem que parar. O inimigo, ele tenta te convencer que você está acabado. Mas Deus olha para você e diz: podem tentar mudar o teu nome, podem tentar mudar o seu caráter, mas não deixa mudar a sua essência. Glória! O inimigo tenta mudar o nome. O inimigo tenta transformar o nome que era para exaltar o Deus, e começa a exaltar o Deus do seu povo. Que é interessante que vai dizer que Beltazar significa Deus proteja a vida do rei. Segundo Sadraque, que vai dizer comando de Acu. Aleluia. Mesaque, que é quem é como Deus. E Abednego, que vai dizer servo do Deus Acu. É interessante que a gente comece a entender que o primeiro nome, aquele a qual Deus ele coloca, é nome para exaltar a grandeza de Deus. Mas o inimigo, o primeiro pensamento dele é transformar aquilo que Deus te deu, transformar o seu chamado, transformar a tua história em algo para que ele possa te envergonhar. Porque eu começo a imaginar e dizer assim: pô, Daniel diz: Deus é meu juiz, e eles estão sediados, eles estão sendo escravizados. E aquele que vai dizer que Deus é misericordioso, mas por que Deus então não interviu? E o outro vai dizer: quem é como esse Deus? Você está entendendo? Meu Deus, aleluia! Ei, entenda que o Senhor começa a fazer você passar por situações, porque Ele quer que você crie casca, Ele quer que você crie couro, Ele quer que você crie costa, para aguentar quando Ele te levantar, você não cair. Oh, Sabe por
caía. Porque quando Deus ele chama então eles, e o primeiro pensamento é: alimenta eles com aquilo que é do palácio. Mas a Bíblia vai nos dizer que Daniel e os outros olham e dizem assim: ó, eu não vou me misturar, eu não vou comer, eu não vou me contaminar com Babilônia. E a Bíblia vai dizer então que o rapaz, o servo de Nabucodonosor, olha e diz assim: ó, desse jeito vocês vão me complicar. Faça algo comigo, olha para o seu irmão e diz assim: precisa ter coragem. Precisa ter coragem. Precisa ter boca para falar. Meu Deus, olha aí, Jesus. Precisa ter atitude para depois ser exaltado. Meu Deus. Pode dar uma glória a Deus? Oh, aleluia. Ei, ele olha e diz assim: ó como é que é crente. Ele olha para o rapaz e diz assim: ó, vamos fazer um desafio? Me dá para comer legumes e deixa eu beber água. Deixa a gente comer aquilo que a gente quer. E depois você faz o teste. Olha aí, quando eu começo a dizer para você que é crente tem que ter atitude. Crente que é crente tem que ter perseverança para falar. Crente que é crente tem que entender que Deus está com ele e ele não tem medo de desafio. Oh, aleluia. É interessante que o homem diz para ele assim: então vamos fazer isso mesmo. Aí sabe o que acontece? Passado então o tempo, a Bíblia vai nos dizer que o homem vem e faz o teste. E a Bíblia vai nos dizer então que Deus derrama sobre eles sabedoria. Aleluia. E eles estão diferentes dos todos os outros. Aí muitos vão dizer assim: ó, ei, mas eles só estão diferentes por conta da alimentação? Não, eles estão diferentes porque com eles tem presença. Oh, aleluia. Aí sabe o que eu queria você tem que entender? Que para ser diferente não adianta se vestir bonito, falar bonito, andar bonito. Tem que ter atitude de crente, tem que ter jeito de crente, tem que ter boca para crente e tem que ter intimidade. Tem que ter intimidade, tem que ter intimidade. Aleluia, você tem intimidade da glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia a Deus. E a Bíblia vai dizer então que aí sabe o que acontece? O homem olha e fala assim: ó, a partir de agora vai todo mundo comer o que esses 4 jovens comem. Vai todo mundo beber o que aqueles 4 jovens bebem. Sabe por quê? Porque aquilo que está em você, você tem que entender que tem que começar a impactar quem está do seu lado. Se não está impactando vida, se não está mudando história, se tem gente do seu lado que não está sentindo diferença, é porque alguma coisa está errada. Sabe o que eu quero dizer para você? Pode parecer duro, pode parecer que vai doer, mas o Senhor ele corrige a quem ele ama. Eu quero dizer para você que o Senhor te chamou, ele te levantou para ser diferente. E se não está sendo diferente, é porque alguma coisa está errada. Meu Deus, aleluia. Mas ele olha e diz assim: ó, vai todo mundo fazer o que eles fazem. Sabe por quê? Porque as atitudes deles começam a dar fruto e resultado. Aí eu começo a tentar, começo a olhar para mim, eu comecei a olhar para mim. Porque a palavra, ela começa a bater primeiro naquele que prega. Porque a boca está mais perto do ouvido. Eu quero que você entenda algo. Quando Deus, eu comecei hoje lá em casa, e eu falei: Senhor, será que aquilo que eu estou fazendo, será que as minhas atitudes estão rendendo frutos? Eu quero que você entenda que é necessário dar frutos, porque o Senhor ele nos chamou para fazer a boa obra, ele nos chamou para sermos diferentes, e quem é diferente não se mistura com Babilônia, quem é diferente não prova Babilônia. Ah, mas é só um pouquinho, não tem pouquinho, ou é diferente ou é Babilônia. Meu Deus. Mas isso que eu estou falando, eu tenho certeza que não é para você. Só é para outra pessoa, porque eu creio que você não é Babilônia. Aí sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer que começa então um clímax de situação, a mudança de história. A Bíblia vai nos dizer que o rei sonha, o rei Nabucodonosor tem um sonho. Eu não vou me aprofundar tanto no sonho para não tomar muito tempo, mas é interessante que o rei sonha, e a primeira atitude dele é chamar quem está do lado, é dizer: ó, chama os sábios, chama todo mundo, e aquele que não revelar o meu sonho, eu vou mandar logo matar. Sabe o que eu acho mais interessante? É um ponto positivo para Nabucodonosor, porque ele tem palavra. Se ele falou que ele ia fazer alguma coisa, ele fazia.
Ele olha e diz assim, ó, se ninguém revelar, vou matar todo mundo. É interessante que aquele sonho é Deus olhando para Nabucodonosor e dizendo para ele, olha isso daqui. É Deus revelando para ele. Então aí eu começo a entender que aquele que não tem intimidade, não entende quando é Deus que está falando. É o primeiro ponto que eu quero começar a frisar, porque agora eu vou começar a pregar. Então a gente vai até umas 11h30. Mas Nabucodonosor, eu quero frisar principalmente esse ponto. Porque quem não tem intimidade não vai entender quando é Deus que está falando. Porque às vezes o Senhor ele vem com uma palavra dura, ele vem com um sonho duro, e a gente começa então a olhar para a gente e dizer, isso aí não é de Deus. A gente questiona o profeta, a gente questiona o sonho, a gente questiona a palavra que Deus fala. Eu quero que você entenda que para você entender quando é Deus que está falando, é necessário dobrar o seu joelho, adorar o nome do Senhor e começar a ter intimidade. Glória a Deus! Porque o filho, ele entende a voz do pai. É verdade. A minha filha, ela tem quase 3 anos e eu falo com ela, automaticamente ela já sabe, meu pai. Por quê? Porque ela me conhece. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Que Ele quer que você comece a ter entendimento e conhecimento da voz dele. Glória a Deus. Mas, cooperador Ídolo, como é que eu faço isso? Entrando no quarto, fechando a porta, conversando com o seu pai. Oh, aleluia. Aí sabe o que acontece? Ninguém consegue entender o sonho. Ninguém consegue entender, pastor. Todo mundo fica falando, mas nem o céu, mas nem a lua, não tem como revelar esse sonho. Aí sabe o que acontece? O general lá de guerra começa a caçar todos os sábios para matar. Só que ele se depara não só com o sábio, ele se depara com quem tem intimidade. Glória a Ele se Deus. depara com quem não é criatura, mas é filho.